Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nesse texto, o apóstolo Paulo chama a atenção do seu novo discípulo Timóteo, a quem ele muito amava, ensinando-o a andar de uma forma disciplinar e correta para não envergonhar o evangelho. No outro trecho dessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Não neófito ou recém-chegado na igreja, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiros aprovados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos de sua própria casa. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu sou o diácono Marcos Lima, servo da casa do Senhor, e hoje falarei sobre o ingresso na obra de Deus, obedecendo o chamado, e como devemos fazê-la de modo que agrade ao nosso Deus. Esse é o 8º episódio de uma série de 10 vídeos. Os vídeos anteriores estarão na descrição abaixo. Vale a pena assisti-los. É muito comum, quando chegamos na igreja no início da nossa conversão, e querermos ter um cargo. Às vezes queremos logo servir de alguma forma na igreja, por sentirmos gratidão pelo que Deus fez por nós, ou porque queremos um lugar de destaque na igreja. Nesse vídeo trarei muitas situações que te farão refletir sobre a seriedade de se ingressar na obra de Deus. Fica comigo até o final, que você será bastante edificado. Fazer a obra de Deus e servi-lo de todo o coração realmente é maravilhoso. É um tremendo privilégio de poucos. E quem tem esse desejo no coração deve procurar investir o máximo que puder, porque o Senhor Jesus disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mateus 9, 37, 38. Nós que servimos a Deus na igreja, podemos notar a falta de trabalhadores nas igrejas e a falta de obreiros realmente comprometidos para o serviço da casa de Deus. Aquele que se dispõe a servi-lo deve observar sua vida na igreja e fora dela, sua vida em casa e no trabalho, e deve ser irrepreensível. Não pode ter nada que possa envergonhar o evangelho. Não pode haver nada contra esse servo, para não dar mau exemplo e motivo para que outros também queiram fazer parte na obra de Deus de qualquer maneira. Um dos motivos de Jesus ter dito que poucos são os trabalhadores seria justamente por causa da santidade.
Todos nós temos defeitos e falhas, mas na obra de Deus, certos defeitos e falhas são inaceitáveis. E quem entrevista um candidato a fazer a obra de Deus deve ser bem lúcido e sábio, para não aprovar alguém que mais tarde só irá dar trabalho e envergonhar a igreja. Isso não é uma coisa que pode ser feita por amizade, promover um amigo, porque ele chegou na igreja, é seu amigo, e aí você já põe ele lá num cargo na igreja. Não pode ser dessa maneira. Um servo de Deus que leva a sério os trabalhos da igreja e são verdadeiramente comprometidos, fazem muita diferença na igreja e acrescentam bastante. O apóstolo também disse: ora, numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Timóteo 2, 20 e 22. Isso está em 2 Timóteo, e como o próprio apóstolo Paulo fala em Neófito, que é aquela pessoa que mal chegou na igreja, um recém-chegado, não dá para um recém-chegado, que é seu amigo, você já pegar e botar num cargo na igreja. Ele tem que ter primeiro uma vida exemplar, tem que estar liberto. Ele tem que ter uma vida fora da igreja, na casa dele também, no trabalho, uma vida de um cristão assumido, que dá um bom exemplo. Então, quando nós nos propomos a servir a Deus de todo o coração, nos esforçando para fazer as coisas em santidade, conseguimos ver Deus nos usando e operando na vida daqueles que chegam até nós com suas almas aflitas e necessitadas. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8. Por que nós receberíamos poder? Porque vivemos nesse mundo cheio de forças espirituais do mal, que vivem atormentando tudo e a todos que não têm uma vida com Deus. Muita gente não entende porque Deus permite tanta maldade no mundo e porque ele permite que suas criaturas sejam atingidas pelo poder das trevas. A grande verdade é que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, seja um membro da igreja que o louva, que o glorifica, ou de alguém que nunca colocou os pés na igreja, porque Deus ele ama a todos. Então, por que ele não age e acaba com todo esse sofrimento da humanidade? Porque quando ele nos colocou nesse mundo, através do primeiro casal, Adão e Eva, ele já deu livre-arbítrio. E junto com esse livre-arbítrio, deu também o poder de fazer suas escolhas, que gerariam boas ou ruins consequências. Ele deixou escrito: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, ele já deixou tudo pronto. Inclusive, ele já deu o filho dele para morrer na cruz. Então, é só a gente obedecer agora e fazer nossas escolhas, usando a sabedoria que Deus nos deu. Mas se quisermos viver uma vida desgarrada, fazendo o que quisermos, então depois não podemos reclamar de Deus. Nós só temos dois caminhos para seguir. Um que nos levará às bênçãos e à vida eterna com Deus, e outro que nos levará às maldições e à condenação eterna. Se quisermos viver a vida à nossa maneira, sem se submeter à vontade de Deus, colheremos maldições, uma vida de fracasso. Então, você que chegou até aqui, faça uma boa escolha.
e peça ajuda a Deus, e somente a Deus. Através do Senhor Jesus você terá salvação e libertação. Procure uma igreja e se renda a Deus, e Ele endireitará os seus caminhos. O Espírito Santo nos capacita para toda a boa obra de Deus nesse mundo. E não há nada mais gratificante para um servo de Deus em ver as vidas transformadas e libertas através das mãos e das palavras proferidas por ele. Nós não temos o poder de fazer essa mudança acontecer, mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, nos usa para libertar e salvar o máximo de pessoas possíveis. Por isso, essa tão grande seara nesse mundo necessita tanto de trabalhadores. É importante deixar bem claro que para servir a Deus, você não precisa ter anos de igreja. É bem mais necessário ter uma vida correta com Deus e diante do mundo e ainda ter amor ao próximo. Por exemplo, você entrou na igreja e já tem um ano. Deixou de fumar e beber, se batizou nas águas e seguiu todo o ritual que envolve sua igreja, mas ainda vive amigado. Ou ainda tem várias pessoas que convivem contigo que você tem muitas mágoas e rancores. Então seria bom você primeiro se casar e fazer as pazes com essas pessoas, para você servir de exemplo como uma vida íntegra e sem ter nada para falarem de você, que vai comprometer sua conduta na igreja. Imagina você sendo um obreiro, um diácono, um presbítero, e chega um visitante com dúvidas após um culto e lhe pergunta: eu vivo com a mulher, mas não sou casado. Tem algum problema viver assim? E você, não estando casado, vai responder o quê? Se eu responder que não tem problema, estará mentindo. E se disser que ele está em pecado de fornicação, você também estará, e aí fica ruim para a obra de Deus. Então, o certo a ser feito é receber uma boa orientação do seu pastor e servir a Deus sem ter do que se envergonhar. Quando eu digo que é necessário estarmos com a vida em santidade e em retidão com Deus, eu digo isso por causa dos exemplos que vemos na Bíblia. Veja o que está escrito. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos 19, 13 e 16. Através dessa passagem bíblica, podemos ver que para fazer a obra de Deus de uma forma correta e podendo usar a autoridade que nos foi dada, é necessário uma vida na presença de Deus. No outro trecho da Bíblia, podemos ver o que Paulo, cheio de santidade do Espírito Santo, fazia. Vejam, e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas, de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Veja que maravilha, hein? É muita santidade, né? Como Deus usava poderosamente esse homem. Um grande exemplo a ser seguido. Aqueles que se prontificam a servir a Deus em sua obra recebem um tratamento diferenciado. Veja o que Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Podemos crer, através dessa passagem, que Deus nos revela seus planos e seus desejos para com o homem. E nós, se estivermos atentos à sua voz, podemos ouvir
e executar sua vontade nesse mundo. Que maravilha, hein? Alegremos e regozijemos, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5,12. E mais, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22:12. Servir a Deus é maravilhoso. Vou terminar por aqui convidando você que um dia serviu a Deus, por algum motivo deixou a igreja, volte, que Ele continua de braços abertos te esperando. Deus te abençoe grandemente. Receba meu forte abraço.